Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu estarei fazendo uma aula de reforço, tentando mostrar mais uma vez alguns conceitos básicos sobre os verbos, os tempos verbais. Então, como eu já falei em outras aulas, os modos verbais são três: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Nós vamos dar ênfase nesses estudos iniciais ao modo indicativo. Eu falei também que nós temos os tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Presente, o pretérito, e no caso do pretérito, eu falei que nós temos o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E nós temos ainda o futuro, e esse futuro do presente e o futuro do pretérito. Então nós vamos dar ênfase a esses conceitos, tanto do presente, do pretérito e do futuro. Vamos colocar principalmente um verbo. Nós vamos trabalhar um verbo que será a base para essa compreensão dos tempos verbais. Então, o verbo que nós vamos trabalhar é o verbo estudar. Quando nós estamos trabalhando um verbo, nós temos que compreender que um verbo ele tem uma parte do verbo é o radical. Então, no caso do verbo estudar, o radical é até a letra D, estude. E o que sobra, ou seja, a parte final do verbo é a vogal temática. Lembrando que esta aula é uma revisão. Nós já vimos nas nossas aulas remotas real time, ou seja, em tempo real, nós já vimos esses conceitos, mas é importante que tenhamos essa revisão, que ela é fundamental. Então pronto, depois que eu compreendo que existe um radical, agora eu vou trabalhar os tempos verbais. Eu vou inserir aqui uma tabela para facilitar a explicação. Aqui eu tenho a pessoa e aqui eu tenho a conjugação. Neste exemplo, nós vamos trabalhar o presente. Então, nós temos a primeira pessoa, que é o eu. Nós temos a segunda pessoa do singular, que é o tu, e temos a terceira pessoa, que é ele ou ela. Nessa mesma tabela, eu também colocarei a primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles, elas, para facilitar a nossa visualização. E agora nós vamos fazer as conjugações. Como eu vou fazer a conjugação? E existem dois tipos de verbos: os verbos regulares e os verbos irregulares. Nos verbos regulares,
o radical ele permanece em todas as conjugações. Então eu vou já aproveitar e colocar o radical nas conjugações a serem trabalhadas. E agora nós vamos aprender ou rever a conjugação. Então na primeira pessoa eu tenho o verbo estudo, eu estudo. Na segunda pessoa, tu estudas. E na terceira pessoa, ele ou ela estuda. A primeira pessoa do plural, nós estudamos. A segunda pessoa do plural, vós estudais. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas estudam. E assim nós conseguimos fazer a conjugação verbal no presente do modo indicativo. Modo indicativo. Você poderá pausar esse vídeo e escrever no caderno se achar importante reproduzir o que está escrito aqui. Mas lembrando que os vídeos sempre ficam disponíveis no Google Sala de Aula para os alunos da Escola Municipal Belmiro Viana. Agora eu vou criar a mesma estrutura, só que eu vou trabalhar o pretérito. E eu vou usar o pretérito, primeiramente, o pretérito perfeito. Eu vou apagar as vogais temáticas. Como eu estou trabalhando com o verbo regular, significa que o radical ele não muda. Não devemos esquecer isso daí. Então, toda vez que você está estudando os verbos regulares, ele é regular por esse motivo. A estrutura do verbo em todas as pessoas do singular e em todas as pessoas do plural, ela não muda. Vamos agora compreender o que é o pretérito perfeito. Primeiro, pretérito é passado. Então, existem 3 situações com relação ao passado. Vamos começar do pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito é um passado que ocorreu, é um fato que ocorreu, que ele foi concluído, a ação, por isso que existe o verbo da ação verbal, e não vai ser repetido. Ou pode até ser que seja repetido, mas não pode ser mais o pretérito perfeito, que nós vamos estudar, que tem mais 2 situações de passado. Mas vamos começar por esse daqui. Então, se o pretérito é perfeito, ou seja, se é um passado, então eu estudei, tu estudastes, tu estudaste, e ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Muito bem. Assim nós conjugamos o verbo estudar no pretérito perfeito. Eu quero só dar uma ênfase, aproveitando essa conjugação, e em outro momento eu vou voltar a enfatizar que existe a diferença de estudaram e estudarão. Uma das dificuldades que eu sempre observo nas redações dos alunos é essa confusão
do tempo verbal na terceira pessoa, principalmente o futuro e o pretérito perfeito. Muitos querem falar do passado, mas lá no finalzinho do verbo colocam a partícula ão. Está errado. Se eu quero falar de passado, se eu quero falar de um pretérito perfeito, é estudaram. Estudaram. Não é estudarão. Então, se é passado, termina em M, a terceira pessoa do plural. Termina em M. Se eu quero falar de futuro, termina em ão. Eu quero só enfatizar isso daí para que vocês não se percam, não haja essa confusão. Até o verbo perder é um verbo irregular, mas nós vamos trabalhar melhor em outro momento. Então eu vou aproveitar essa mesma estrutura e vou trabalhar com vocês agora o pretérito imperfeito. Vou deixar essa estrutura de cores para facilitar a minha conjugação. O que é um pretérito imperfeito? Um pretérito imperfeito é quando eu estou falando de um passado. Esse passado pode ser uma ação que foi concluída e pode voltar a acontecer. Alguns livros, alguns sites, alguns autores dão uma definição, dão um conceito que, após ter estudado o curso de letras, me atentei a essa situação. O que é? Alguns autores apenas dizem que o pretérito imperfeito é uma ação que não foi concluída. É uma ação do passado que não foi concluída. E é um conceito impreciso. Por que é um conceito impreciso? Vamos dar exemplo à situação que eu vou criar agora. Eu estudava agropecuária. Eu estudei agropecuária. Vejam que ambos os exemplos são exemplos de passado, então é um pretérito. Quando eu digo eu estudei agropecuária, realmente é algo que concluiu-se. Por isso que seria um pretérito perfeito. Quando eu digo eu estudava, em alguns conceitos de alguns autores, eles dizem que o pretérito imperfeito é algo do passado que não concluiu. Mas, nessa exemplificação, a frase ela não está errada. E realmente eu estou dando um exemplo de uma situação real da minha formação escolar. Eu estudava agropecuária. Então nos dá a entender, pelo conceito de alguns autores, de que eu parei de estudar, eu não concluí, e eu concluí. Então nós precisamos ter essa ideia adequada do que é um pretérito imperfeito. Então o pretérito imperfeito tem outros conceitos, tem outras pessoas que conceituam, e ambas estão corretas, é que o pretérito imperfeito é algo que aconteceu, mas que pode voltar a acontecer. Quando eu digo eu estudava agropecuária,
já dá a entender que eu poderei voltar a estudar, eu poderei voltar a dar continuidade. Quando eu estudei, foi o curso de nível médio, então eu poderei estudar o nível superior, fazer uma faculdade de agropecuária, eu poderei fazer uma especialização de agropecuária, eu poderei fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então a frase eu estudava agropecuária é um passado que concluiu, mas que pode voltar a acontecer. Então por isso que é um pretérito imperfeito. Então neste exemplo eu vou colocar eu estudava. Não podemos deixar de compreender essa conceituação, essa definição que vem a ser um pretérito imperfeito. Então, tu estudavas e ele estudava. Observe que no caso do pretérito imperfeito, tanto a primeira pessoa do singular quanto a terceira pessoa do singular, ambos estão com a mesma conjugação. O que é que vai definir se esse verbo está conjugado em primeira pessoa do singular ou em terceira pessoa do singular? O sentido da frase. É na frase que vai ter essas definições. Vou concluir. Nós estudávamos, então tem que ter um acento agudo na vogal A da sílaba da. Estudávamos. Vós estudáveis e eles estudavam. Veja a pequena diferença que existe entre o verbo estudar no pretérito perfeito, eles estudaram, e a diferença que existe no pretérito imperfeito também na terceira pessoa do plural. Eles estudavam. Então, estudaram é passado, estudavam também é passado. Só que tem uma função linguística diferente, que diferencia essas situações da ação do verbo estudar. Vamos agora concluir o pretérito usando o pretérito mais que perfeito. Vamos lá. O pretérito mais que perfeito, ele é um pouco mais complicado de compreendermos a sua definição. Se o pretérito perfeito consistia em um passado de uma ação verbal que aconteceu e não voltou mais a acontecer, e o pretérito imperfeito é uma ação verbal no qual aconteceu, foi concluído, mas pode voltar a acontecer novamente, ou foi uma ação verbal não concluída, mas que pode ser concluída. Então, no pretérito imperfeito existem esses dois conceitos que nós vamos ver isso ao longo da nossa jornada escolar, com muita frequência. Então, não é que é uma confusão de conceitos, mas é uma junção de conceitos fundamentais. Ou eu posso ter concluído uma ação e voltar a fazê-la novamente. Eu estudava, eu posso voltar a estudar. Então veja que eu concluí uma ação, eu estudei, né? Dentro de um determinado período eu estudava, mas posso voltar a estudar. Ou quando eu digo eu estudava na escola municipal Querubina Silveira,
Não necessariamente eu concluí o ciclo de estudos na Escola Municipal Querubina Silveira, na Escola Estadual, perdão, mas eu consigo diferenciar o verbo no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Mas o que venha a ser o pretérito mais que perfeito? Vamos lá. Vamos ver se nós conseguiremos compreender essa definição, que também não é tão simples assim. Mas o que é que diz os livros didáticos, o que é que diz a gramática? Que um pretérito mais que perfeito é quando aconteceu uma ação antes de outra ação. Eu gosto sempre de exemplificar o pretérito mais que perfeito na seguinte situação: mataram alguém. O verbo mataram é um pretérito perfeito. Lembre-se disso. Pretérito perfeito. Mas vamos pegar essa exemplificação para compreender duas ações. A pessoa causou a ação, matou, mas tem uma vítima. Essa vítima, ela não morreu antes da minha ação. Ela não morreu antes da minha ação. Primeiro houve a minha ação, depois a vítima veio a óbito. Nem que seja questão de fração de segundos. Mas nunca vai acontecer de você matar alguém, matar um inseto, matar um animal. É só uma analogia para nós compreendermos isso. Pelo amor de Deus, não saiam matando nada não. Mas é a melhor forma que eu consigo compreender esse uso do mais que perfeito. É quando uma ação ela acontece, ela é concluída antes de uma outra ação. Ok? Mas vamos para a estruturação do verbo estudar, no pretérito mais que perfeito. Então, eu estudara. Eu estudara. Vós estudaras. E ele estudara. Nós estudáramos. Vós estudareis. E eles estudaram. Apesar de soar estranho para a nossa convivência com a língua, nós temos o hábito de usar o passado, principalmente, nós temos o hábito de usar o passado no pretérito perfeito. Estudaram, mataram, fizeram, andaram, partiram, correram, fugiram. Nós não temos o hábito de usar o pretérito imperfeito e muito menos o pretérito mais que perfeito, mas ele existe. É tanto que está provado que existe uma estrutura linguística de conjugação verbal do pretérito mais que perfeito. As 5 pessoas, as 3 pessoas do singular e as 2 pessoas do plural, as 2 primeiras, deu para ver que a estrutura é totalmente diferente. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis e eles estudaram. Observe o seguinte: estudaram. Estudaram, vamos voltar. Estudaram. Deu para perceber? É a mesma coisa do pretérito perfeito. A terceira pessoa do plural, no pretérito perfeito, eles estudaram,
No pretérito mais que perfeito, também eles estudaram. Então, com isso, nós aprendemos até o momento, nessa aula, tanto presente do modo indicativo e os pretéritos perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Eu vou deixar uma atividade para vocês no Google Sala de Aula e gostaria que vocês respondessem pelo menos até onde nós vimos. Eu desejo a todos um ótimo descanso e um bom retorno na próxima.